Olá a todos, Vitor Louros, cardiologista. Pessoal, recebo muita pergunta daqueles indivíduos que colocaram algum stent no coração, seja após um infarto do coração, ou ele sentiu uma dor no peito, foi investigar e precisou colocar um stent, mas gera muita dúvida no pós-stent. Quais os cuidados que eu deveria tomar? Qual a importância aí do tratamento no pós-stent? Tem alguns pontos aí realmente relevantes que chamam a atenção e com certeza vale a pena uma discussão, tá certo? Vou pedir para que você curta esse vídeo, para que essas informações cheguem ao número maior de pessoas e, logicamente, se inscreva no canal também, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiro tem um conceito importante. Por exemplo, o indivíduo que colocou ou precisou colocar um stent na artéria do coração, a gente já classifica ele como de muito alto risco cardiovascular. Por que isso? Porque isso vai ditar o nosso tratamento no pós, correto? A gente vai ter que ser bem agressivo aí nas metas terapêuticas, certo? E todo indivíduo que coloca um stent na artéria do coração, isso já demonstra uma doença obstrutiva importante. Claro que essa doença pode vir subitamente, por exemplo, durante um infarto, né? Ou aquele indivíduo que já vem há um tempo com múltiplos fatores de risco não controlados e que desenvolveu uma doença obstrutiva progressiva nas artérias do coração e precisou colocar aí um stent porque, por exemplo, estava com dor no peito. Correto? Mas o que seria um stent? A gente está falando do stent. O que seria um stent? O stent é um tubo metálico de um material metálico ou uma liga metálica, por exemplo, de cromo, cobalto. São múltiplos materiais de altíssima qualidade atualmente. Geralmente ele é aí de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, múltiplos aí comprimentos de acordo com as obstruções nas artérias do coração, certo? Mas isso nem sempre foi assim. Antigamente, nós, por exemplo, eu sou um hemodinamicista, trabalho aí com essa parte, com essa área da cardiologia, que chama cardiologia intervencionista. Aí, há muitos anos atrás, os hemodinamicistas, simplesmente o indivíduo estava com dor no peito, ele apenas fazia o cateterismo cardíaco, ou seja, o exame diagnóstico. Ia lá, injetava contraste dentro das artérias, pintava as artérias do coração e falava para o cirurgião, olha, está com obstrução importante naquela artéria, está com obstrução importante nessa artéria. E o cirurgião ia lá e fazia uma cirurgia de ponte safena, colocava uma mamária, uma ponte de mamária e tratava aquelas obstruções. Aí a cardiologia foi desenvolvendo. Inicialmente a gente começou a tratar, depois não apenas só fazer o diagnóstico, mas tratar algumas obstruções. E no início era apenas com balão. Colocava um balão ali naquela obstrução da artéria, insuflava aquele balão e tentava desobstruir aquela artéria que estava impedindo o fluxo, aquela placa de gordura, vulgarmente falando, que estava impedindo o fluxo naquela artéria, que levava sangue ao músculo, onde aí o indivíduo pode ter tido um infarto, por exemplo, por conta disso. Então, insuflava o balão. Mas essa não era uma técnica realmente muito boa, porque muitas das vezes complicava após insuflar o balão, o indivíduo, em alguns momentos, tinha que ir nas pressas para a cirurgia cardíaca, e alguns outros melhoravam, tinha um resultado aí razoável. Aí depois vieram os stents, que realmente revolucionaram a cardiologia, lá para a década de 80 mais ou menos. Né? Só que no início eram stents que a gente chama de simples, não tinha um medicamento nesses stents. Então quando a gente, embora melhorou muito o tratamento, né? Principalmente nos quadros de infarto, por exemplo, o indivíduo infartava, o colega hemodinamicista ia lá e abria a artéria, colocava um stent e estava resolvido. Só que com o tempo, como era um metal ele diretamente em contato com o vaso, começou a formar uma inflamação local ali, e viu que os resultados em torno de 20, 30% dos casos não ficava bom. Aí tinha o que a gente chama de uma proliferação da neo-íntima do vaso e podia obstruir de novo, o que a gente chama de reestenose. Aí o indivíduo ficava com dor no peito depois de 6 meses, 3 meses,
um ano. Aí vieram os stents que a gente chama de farmacológicos, que é o que a gente usa hoje. São stents de última geração, super finos, e que tem um medicamento ao redor que ajuda nessa cicatrização, certo? Isso foi um grande avanço na cardiologia intervencionista. Então, nos dias de hoje, a gente sempre indica, se possível, a colocação de um stent farmacológico, porque o resultado dele é muito superior às outras tecnologias. Mas aí, voltando, o indivíduo colocou um stent. Quais aí os pontos que ele precisa se preocupar aí no pós? Eu vou destacar aí principalmente 2 pontos que a gente tem que apertar a mão e prestar muita atenção nessa parte. O que seria isso? Um é o que a gente chama de prevenção secundária. Vou explicar direitinho. Um indivíduo, por exemplo, que, vamos supor que ele nunca colocou stent, tem lá seus 35, 40 anos, mas tem um colesterol alto, por exemplo. Esse indivíduo, a gente vai tratar o colesterol dele para evitar que alguma doença inicie no corpo dele, correto? Isso é o que a gente chama de prevenção primária, ou seja, a gente vai tirar aquela exposição, aquele fator de risco para evitar alguma doença. Mas naquele indivíduo que já teve doença, por exemplo, teve um infarto do coração e precisou colocar um stent, a gente vai fazer também de forma agressiva um tratamento clínico para fazer como uma prevenção secundária, ou seja, embora a doença já está instalada, mas agora eu vou evitar a progressão de mais doença. Eu tratei o que era mais obstrutivo, o que era mais grave, com stent, por exemplo, e agora eu vou ser bem agressivo no controle de todos os fatores de risco, pressão alta, colesterol alto, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, todos os fatores de risco, estresse, poluição ambiental, para o quê? Evitar que outras placas de gordura obstruam a artéria daquele indivíduo ou que ele tenha um outro evento cardíaco, que é o infarto do coração. Então isso é muito importante, é a prevenção secundária, tá certo? E um outro ponto muito importante para quem já colocou stent, principalmente naqueles primeiros dias, meses pós-stent, é o quê? Logicamente, não é uma tecnologia perfeita. E quando você coloca um stent de um metal, por exemplo, em contato com o sangue, existe o risco daquilo, por exemplo, formar um trombo dentro daquele stent, trombosar, aí, que é um coágulo dentro do trombo, aí a artéria fecha e o indivíduo pode ter um infarto. Isso é uma possibilidade, embora ultimamente é muito, muito baixa essa possibilidade, aí em torno de 1% ou menos. Mas o que influencia no bom resultado para evitar esse tipo de evento? É que quando a gente coloca esse tipo de stent, o indivíduo sai do hospital geralmente com 2 tipos de medicamentos para o stent. Um é o AS, o ácido acetil salicílico, aí que todos geralmente utilizam. E depois tem um segundo medicamento que também é um antiplaquetário, entre aspas, aí, que afina o sangue, para ajudar a afinar mais o sangue ainda, além do AS, que pode ser o clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. São esses medicamentos que o AS e esse medicamento são 2 antiplaquetários que vão evitar que esse stent venha ter uma trombose aí no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, em alguns casos. Para quê? Para dar tempo daquele stent que está dentro da artéria epitelizar, certo? Entre aspas, fundir aí com a parede do vaso e em algum momento a gente poder tirar algum desses medicamentos. Geralmente a gente mantém o AS e o outro sai. Alguns indivíduos a gente mantém por um mês, os 2, outros indivíduos 3 meses, outros 6 meses, ou aquele indivíduo que infartou pode ficar com esses 2 medicamentos até por 1 ano. Mas a principal causa de trombose de stent é porque os indivíduos param de tomar esses medicamentos. Ou não tomam, ou esquecem de tomar, tá certo? Então, isso é um motivo muito importante, um ponto muito importante para a gente prestar atenção. E, logicamente, aquele indivíduo que colocou o stent, ele tem que manter o acompanhamento dele sempre aí com o médico cardiologista. Geralmente, no pós
angioplastia, que é o procedimento que a gente coloca o stent, o indivíduo volta por 30 dias, depois 3 meses, 6 meses, 1 ano, correto? Cada um vai necessitar de um tipo de acompanhamento. A vida, ela tem que ser normal após o stent. O que vai ditar, principalmente, se esse indivíduo pode fazer esse tipo de exercício, pode fazer aquele outro tipo de exercício, pode pegar peso, que eles sempre perguntam, não é se tem ou não stent no coração, mas vai depender como que está a função do coração, se ele tem mais algumas outras obstruções para tratar. Isso ele vai discutir aí com o médico dele assistente, tá certo? Então, o stent é uma excelente tecnologia que atualmente nós utilizamos em larga escala para tratar essas obstruções nas artérias do coração. E o mais importante é que o indivíduo controle os seus fatores de risco, correto? E, logicamente, tome todas as medicações prescritas no pós-procedimento para que possa evitar qualquer tipo de evento maior, infarto, nos meses posteriores, tá certo? Valeu, grande abraço, tchau, tchau.